Todos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então, lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se um filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te louvamos e te glorificamos nesta noite pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa. É bom estarmos na tua casa e é bom sentirmos que o Senhor já está na casa. Já estamos percebendo que a atmosfera já está mudando neste lugar por causa da tua presença neste lugar. Oh glória, louvado, adorado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. O Senhor conhece a cada ovelhinha que adentrou por estas portas nesta noite. O Senhor conhece pelo nome, Senhor. O Senhor conhece a cada vida que está assistindo este culto online ou que vai assistir depois, Senhor. O Senhor conhece a cada um, porque cada um tem o seu nome cravado nas palmas das tuas mãos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor nesta noite pela liberdade do teu Espírito Santo. Usa esse vaso de barro para falar com a tua igreja, Senhor. Aquilo que o Senhor precisa falar conosco, porque somos pó e barro, mas tu és o oleiro. O Senhor tem liberdade de falar conosco nesta noite. Tudo aquilo que o Senhor precisa falar, Senhor, que eu seja apenas meu Pai, um canal nas tuas mãos, para que a tua palavra, Senhor, venha falar, venha reverberar aos nossos corações, a ponto de trazer transformação, a ponto de trazer mudança, Senhor, para que não seja apenas uma palavra humana, mas o teu Santo Espírito, Senhor, venha mover nas nossas entranhas, para trazer a mudança necessária para estarmos lançados, prostrados nos teus pés, Senhor. Fala conosco nesta noite, pois precisamos ouvir a tua voz. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga a 2 irmãos, mesmo aí distante, não desista de orar. Pode se assentar, meu querido, minha querida. Não desista
de orar. Quanto tempo você ora por alguma coisa? Um dia? Uma semana? Um ano? Ou até que você tenha a resposta para a sua oração? Eu já contei para a igreja um testemunho, mas esse testemunho ele tem tudo a ver com esta palavra nesta noite, e eu vou contar novamente, porque alguns pode ser que não lembram, outros pode ser que não ouviram, porque eu trabalhava numa concessionária e uma pessoa chegou para mim dizendo: Marcelo, hoje a melhor concessionária para trabalhar em São Paulo é a Itavema da Barra Funda. Eu falei: é mesmo? Irmãos, eu era novo convertido é uma bênção, é cheio de fé, cheio de vontade de buscar Deus. E aquilo entrou no meu coração: melhor concessionária para trabalhar nos dias de hoje é a Itavema. E eu falei: Deus, eu quero trabalhar na Itavema. E eu comecei a orar: Deus, eu quero trabalhar na Itavema. Deus, eu quero trabalhar na Itavema. E eu orei por um tempo para trabalhar na Itavema. Chegou um dia, Deus falou ao meu coração: não precisa mais orar. Porque tem coisas que nós oramos e Deus responde de imediato. Tem coisas que Deus vai dizer: não é. Mas tem coisas que Deus vai dizer: espera. E Deus falou: já ouvi a tua oração, mas ainda não era o tempo de Deus operar. Mas Deus já estava trabalhando. Porque não significa que não recebemos a resposta que Deus não está trabalhando. Deus já estava trabalhando. E passou um tempo, eu tinha ido fazer um serviço numa concessionária do mesmo grupo. Quando eu voltei, disseram para mim: Marcelo, o Laurindo te ligou e ele precisa falar contigo. Liga para ele. O Laurindo era a pessoa que me contratou para trabalhar na concessionária que eu trabalhava. E ele tinha saído, e depois que ele saiu, nunca mais falei com ele. E ele me ligou, e eu retornei a ligação. Falei: oi, Laurindo, tudo bem? Você me ligou? Ele falou: liguei. Eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar aqui na minha equipe, e eu pensei em você. Você pode vir aqui para a gente conversar? Posso? Que concessionária que você está? Eu estou na Itavema da Barra Funda. Irmão, a oração vai aonde você não vai. Eu não mandei currículo, irmãos. Eu nem sabia onde. Eu saí correndo perguntando para os irmãos: onde que é a Itavema da Barra Funda? Que eu não conhecia nem a Barra Funda, quanto mais a Itavema. E eu fui lá. E ele me contratou. E eu fui trabalhar naquela concessionária. Porque é resposta de oração, mas não é uma oração: Senhor, eu quero trabalhar na Itavema. Não. Senhor, eu quero trabalhar na Itavema. Senhor, eu quero trabalhar na Itavema. Senhor, eu quero trabalhar na Itavema. Até o dia que Deus falou para mim: eu já ouvi a tua oração. George Miller, um grande homem de Deus, missionário, chamado por Deus para cuidar das crianças. Olha que ministério abençoado, cuidar das crianças órfãs. Irmãos, foi cuidar das crianças. Aquele homem foi chamado por Deus. Ele começou com 40 crianças, logo teve 400 crianças. Para aquele homem cuidar, ele começou a abrir orfanatos. A ponto daquele homem ter 50.000 respostas às suas orações. Ele anotava todas as respostas que Deus dava às suas orações. Tinha dias que eles sentavam assim, para tomar o café da manhã, colocavam os pratinhos, os copinhos, mas eles não tinham nada. E eles oravam: Pai, graças nós te damos nesta manhã, pelo café da manhã. E conforme eles estavam orando, batiam na porta e chegava a provisão do Senhor. Porque era a resposta de oração, a ponto de um dia eles não terem nada, tudo preparado, todas as criancinhas sentadas, e eles
oraram agradecendo a Deus pelo café da manhã. E quando chega uma pessoa, bate na porta, ele fala assim: eu sou o padeiro do palácio, eu fiz hoje esses pães, mas passou um pouquinho do ponto, e Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. E ali era a provisão de Deus. Eles estavam orando um dia, agradecendo a Deus pelo alimento, mas não tinha provisão. E o homem estava com uma carroça cheia de leite, e a carroça deu problema na porta do orfanato, e ele bate na porta do orfanato e fala assim: olha, deu problema na minha carroça, se eu for, eu vou ter que arrumar a carroça, mas eu vou perder todo o leite, vocês não aceitam o leite? Era a provisão de Deus, era a resposta à oração, mas a oração continua, a oração que prossegue. Nós devemos orar. Pode aplaudir Jesus bem forte, pode aplaudir para Jesus, é bem forte, aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão. Nessa mesma concessionária, tinha um rapaz que trabalhava comigo, que me ajudou muito no começo da minha conversão. Ele tinha acabado de sair de uma casa de recuperação de dependência química. E ele trabalhava lá. E a gente conversava, compartilhava das bênçãos do Senhor. E ele falando comigo, falando assim: nossa, quando eu estava lá na casa de recuperação, tinha dia que a gente queria tomar um iogurte e não tinha. E nós orávamos de manhã, fazíamos um propósito: vamos orar, vamos jejuar, eu quero tomar um iogurte. Aí todos os alunos que estavam ali naquela casa começavam a orar: Senhor, manda iogurte, manda iogurte. Chegava à tarde, trazia ali o iogurte vencido, porque estava no rótulo vencido, mas não que estava estragado. E eles recebiam a provisão, irmãos, porque aprenderam a depender da oração. Irmãos, nós precisamos aprender a depender da oração, porque aonde nós não vamos, a nossa oração vai. O nosso Deus é Deus que responde oração. Não é porque Deus não respondeu ainda que Deus não vai responder, porque Deus está trabalhando, e conforme nós estamos orando, Deus está trabalhando, e a resposta da oração vai vir. Vai vir, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que responde oração. Os discípulos estavam ali, observando, porque o texto vai dizer no versículo 1: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quem estava orando? Jesus. Mas Jesus não era Deus. Por que ele precisava orar? Se Jesus, que é Deus, precisava orar, e eu? E você? E nós? Precisamos orar muito mais, porque quem ora depende de Deus. Quem ora confia em Deus. Quem ora acredita que Deus tem a provisão, que Deus pode entrar com o recurso, que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Jesus estava orando, e os discípulos observam Jesus orando. E Jesus estava orando, os discípulos observando, e os discípulos pensaram: João Batista também orava. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E logo eles chegam para Jesus: ei Jesus, o Senhor tem sido exemplo de oração para mim. Nos ensina a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus então vai ensiná-los a orar. Jesus então começa a ensiná-los. Mas é o interessante aqui, que eles não chegam e falam assim: Jesus, nos ensina a pregar. Ô Jesus, nos ensina a realizar milagres. Ô Jesus, nos ensina a expulsar demônios. Porque a oração precede o ministério. E eles então, primeira coisa que eles pedem: nos ensina a orar. Porque quem ora tem poder de Deus para expulsar os demônios. Quem ora tem o poder de Deus para pregar, para evangelizar, para fazer a vontade de Deus. O primeiro passo, irmãos, é a oração. Ah não, Senhor, nos ensina a prosperar.
Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. A oração tem que ser prioridade na vida do crente. A oração tem que ser prioridade em nossas vidas. Versículo 2 diz assim: e lhes disse, se vocês orarem, não é assim que diz, se vocês orarem, não, quando vocês orarem, porque Jesus não está falando assim, se, um dia talvez você pode orar, não, quando você orar, ou seja, você vai orar, você precisa orar, na hora que você orar. Então é uma ordem para nós, precisamos orar, o Senhor já conta com as nossas orações, por isso que o texto diz, quando orares dizeis, e não se orares, porque a oração, ela é prioridade. E aí o Senhor vai dar um modelo de oração, Ele vai começar aqui dizendo, através de Lucas, um modelo de oração. Se você quiser esta oração na íntegra, está lá em Mateus capítulo 6, mas Lucas, ele vai só destacar alguns pontinhos aqui, porque Jesus está dando um modelo de oração. Ele vai dizer, Pai, já começa dizendo, Pai. Semana passada, o irmão Renan disse aqui, quem é Deus para você? Para Davi era pastor. O Senhor é o meu pastor. Mas Jesus está nos dando aqui algo mais profundo. Pai. O pai no original é Abba. Abba é paizinho. E só chama Deus de paizinho quem tem intimidade com o paizinho. E Jesus está aqui, paizinho. Ou seja, está nos ensinando, quando você dirigir a sua oração a Deus, chama Ele de pai, porque Ele é o seu paizinho. Ele quer ter intimidade, Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter comunhão contigo. Então você tem a liberdade de chegar na presença dEle e dizer, paizinho, porque nós temos esse relacionamento com o Pai, com o Abba. Louvado é o nome do Senhor. Muita gente pega aqui a oração do Pai Nosso e usa como uma reza, algo decorado, algo lido. É um modelo, irmãos, é um modelo de oração. Paizinho, se relaciona com Ele, conversa com Ele, diga quanto você o ama, o quanto Ele é importante na tua vida, o quanto você precisa dEle, se relacione com Ele. Se relacione com o Abba, abra o teu coração e fala com o Abba, porque Ele é o teu paizinho, Ele te conhece profundamente. E aí Ele continua, nos mostrando aqui, que o Abba está nos pedindo para orarmos no presente, no passado e no futuro. Versículo 3, Ele vai dizer, dá-nos, interessante, irmãos, que nenhuma dessas orações aqui é singular, é todas no plural. Pai, eu preciso. Não, Pai, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. É um pão diário, assim como o povo de Israel era alimentado no deserto com o maná diário, assim nós precisamos orar diariamente na dependência do Abba, do paizinho, porque o Abba, Ele vai ouvir as nossas orações, porque Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Então no presente, Pai, dar-nos o pão de cada dia. No passado, versículo 4,
perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Ou seja, no passado, perdoa os nossos pecados, Senhor, que nós praticamos, que nós cometemos até aqui, nos perdoa. Mas também a oração é no futuro, e não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor, nos esconde no esconderijo do Altíssimo, porque na sombra do Onipotente nós descansaremos. Deus, Ele te protege, Deus perdoa os teus pecados, mas Deus também supre as tuas, as minhas e as nossas necessidades. O texto não, porque algumas Bíblias, essa que eu estou aqui, a NVI, ela não divide o tópico desse texto que nós lemos, do versículo 1 até o 13, ele entende que é uma coisa só, é um assunto só. Algumas Bíblias vão dividir aqui, do versículo 5 em diante, vai dizer que aqui é a parábola do amigo importuno. Mas essa aqui não, ela entende que o assunto está todo junto e misturado. E ele vai começar a dizer aqui então, contando uma parábola. Porque Jesus, ele dá um modelo de oração. Eu tenho o meu modelo de oração. Eu oro diante do Senhor, eu chego de manhã e vou falar com Deus: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado. Primeiro eu vou agradecendo. Depois eu vou pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Depois eu oro pela igreja, eu oro pelos meus familiares, eu oro pelos pedidos de oração, pelas vidas que estão enfermas. Depois eu começo a pedir a Deus para que possa trazer um mover diferente no meio da igreja brasileira. Depois eu começo a orar pelas nações. Depois eu começo a orar pela política, pelos políticos. Depois eu começo e termino a minha oração adorando. É o meu modelo de oração. Você pode ter o teu modelo de oração. Não, pastor, eu gosto de orar primeiro pedindo perdão. Amém. Cada um tem o seu modelo. Jesus ensinou esse modelo aqui. Mas ele ensinou, mas também disse assim, ó, não basta só orar. Precisa insistir na oração. Precisa perseverar na oração. E ele vai contar então uma parábola. Uma parábola não é um tratado teológico para encontrarmos erros e acertos. Não, parábola é uma ilustração, é uma história que Jesus contou para ilustrar o que ele estava dizendo. E ele vai contar então a parábola, dizendo: um certo amigo vai meia-noite na casa do outro amigo, porque chegou um amigo importuno, de madrugada, meia-noite, chegou lá na casa dele, final de mês, ninguém tem dinheiro final de mês, e ele não tinha nada para dar para o amigo que chegou de madrugada. E ele fala assim: eu vou pedir para o meu vizinho. Vai na casa do vizinho: ei amigo, me dá 3 pães aí. Não, vai embora, já está todo mundo dormindo. Ele recebeu a bênção? Não. Mas ele foi embora? Não. O que Jesus está nos ensinando? Não vá embora, não pare de orar enquanto a bênção não chegar. Enquanto a bênção não chegar, não pare de orar, não desista de orar, porque o nosso Deus é Deus que responde orações. Mesmo não vendo resultados, não pare de orar. Mesmo não tendo resposta, não pare de orar. Você é aquela pessoa que ora todo dia? Se você ora todo dia, você é o amigo importuno. Porque todo dia você está lá falando com Deus: Deus, cadê a minha bênção? Deus, cadê a minha provisão? Deus, cadê a minha vitória? Mas a vitória virá. A vitória vai chegar. Porque se você é o amigo importuno, a vitória vai chegar. Porque o amigo importuno recebeu, não porque pediu, mas porque insistiu. Ele insistiu e recebeu a bênção. Eu lhes digo, versículo 8, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, porque ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Se nós tivéssemos que levar esta parábola ao pé da letra, num tratado teológico,
Aqui nós já diríamos o quê? Que Deus é um Deus carrancudo, mal-humorado, que não quer dar bênção para ninguém. Mas como nós somos chatos e ficamos orando todo dia, aí Deus vai falar assim, tá bom, já que você é um mala, eu vou te abençoar. Não, nosso Abba é amoroso, é misericordioso, é bondoso. Quando nós oramos, Ele tem prazer em receber as nossas orações e respondê-las, porque o nosso Abba é o amigo amoroso. Ele não foi embora, enquanto não recebeu a bênção do Senhor. Versículo 9, o negócio vai ficando mais interessante, irmão. Conforme você vai aprofundando no texto aqui, vai descendo o texto, o negócio vai ficando mais interessante. Porque primeiro Jesus dá o modelo, depois Jesus fala o quê? Não basta orar, tem que perseverar na oração, tem que insistir na oração, tem que ser constante as nossas orações. Aí no versículo 9 ele vai dizer assim, ó: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Esse texto, irmãos, no original é muito mais profundo. Esse texto no original está dizendo assim, ó, versículo 9: peçam, mas continuem pedindo. Busquem, mas continuem buscando. Batam, mas continuam batendo, porque a porta vai se abrir. Não é só pedir, já pedi, agora Deus já sabe. Não, continua pedindo, continua batendo, continua buscando, porque quem pede, versículo 10, pois todo o que pede, recebe. Todo aquele que continua pedindo, recebe. Todo aquele que continua buscando, encontra. Todo aquele que continua batendo, será aberta. Deus está nos dizendo nesta noite: continue orando, continue pedindo, continue buscando, continue batendo, porque a resposta da oração está chegando. Oh glória, louvado é o nome do Senhor. Um homem morreu, chegou lá no céu. Aí ele viu assim um monte de caixa de presente com o nome dele. Chamou a atenção dele. Que manto é esse aí, anjo? Que monte de caixa de presente com o meu nome é esse aí? E aí o anjo disse para ele assim: sabe o que são essas caixas aí? São respostas de oração que você desistiu de orar. Porque tem resposta de oração, irmãos, que está retida porque nós paramos de orar. Nós desistimos de orar. Mas Deus está me usando nessa noite para falar contigo: não desista de orar, porque Deus quer te abençoar, Deus quer trazer a vitória, Deus quer trazer o presente, Deus quer trazer aquilo que Ele tem para a tua vida, mas não desista de orar. Deus, eu não vou mais orar, eu não estou vendo nada acontecendo, está tudo igual, está tudo da mesma maneira. Ei, não desista de orar, pare de orar. Não vai dar certo, estão falando que não vai dar certo, estão falando que isso não é de Deus para a minha vida, eu vou parar de orar. Ei Bartimeu, para de gritar, Bartimeu, ele não vai te ouvir, Bartimeu. Por que ele não vai me ouvir? Tem muita gente rodeando. Bartimeu ficou quieto, gritou mais alto, e Jesus disse: ei Bartimeu. O clamor de Bartimeu chegou até Jesus. Jesus curou Bartimeu, porque depois daquele dia, nunca mais Jesus voltou para Jericó. Se Bartimeu não tivesse clamado, não tivesse gritado, não tivesse falado em alta voz, Jesus teria passado e nunca mais teria voltado. Irmão, a tua vitória ainda não chegou, porque talvez você parou de orar, mas o Senhor está nos dizendo nesta noite: volte a orar, continue clamando, continue buscando, porque a resposta virá. Não vai chegar lá no céu e falar: ei anjo, e essas caixas aí? Foram as orações que você parou de orar. Não, para quando a gente chegar lá no céu, só poderemos chegar lá para adorar o nosso Deus, exaltar o nosso Deus. Continue pedindo, continue orando,
Continue insistindo, porque o nosso Deus é Deus de respostas. Versículo 11. Primeiro ele dá um modelo, sendo ele o próprio modelo. Depois ele vai dizer a parábola para nós insistirmos na oração. Depois ele vai dizer para continuarmos insistindo na oração. Mas o versículo 11, ele vai dizer: qual é o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um pão, um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Abba, quanto mais o paizinho. Se nós que somos maus, quando o nosso filho pede algo, a gente sempre dá o melhor, imagine ele sendo o nosso Pai Celestial, o nosso Abba, o nosso paizinho de amor. Nós daremos muito mais, irmãos, muito mais. Ou seja, Jesus está dizendo assim: pode orar, pode continuar orando, porque a resposta será favorável. Não vai ser menos do que você está pedindo, vai ser sempre mais, porque sempre quando Deus responde, Deus sempre dá o melhor. Deus sempre faz o melhor. Então continue, irmão, insistindo, continue pedindo, porque o Abba vai responder as nossas orações e serão favoráveis, serão coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais grandes, serão os testemunhos. Quero encerrar agora. Pode subir os irmãos do louvor. Tenha uma vida de oração, irmãos. Ore mesmo não querendo. Seja constante, porque muitas vezes nós oramos quando chega a meia-noite. O vizinho chegou, o amigo chegou em casa, não tenho provisão, preciso da provisão. Meia-noite, a hora do problema, a hora mais escura da noite. Ah, não, então eu tenho que buscar a Deus na hora do problema. Não, irmão, não deixa para buscar a Deus na hora do problema. Busca a Deus todos os dias. Diariamente busca ao Senhor. Não só quando o problema surgir, mas todos os dias. E o texto encerra dizendo, versículo 13, o finalzinho: quanto mais o Abba, que está nos céus, dará o Espírito Santo, dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Porque o texto todo está dizendo sobre provisão, sobre necessidade, ensinando a orar, insistir na oração, buscar na oração, não parar de orar, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta abre. E ele encerra dizendo, mas quem pede receberá o Espírito Santo, porque Romanos 8, 26 vai dizer, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós oramos, nós buscamos a presença do Senhor, mas quem tem uma vida de oração, quem é intercessor, já teve aquela experiência, que tem vezes que nós estamos orando e parece que tem horas que já não é mais a gente orando, parece que o Espírito Santo começa a colocar palavras nas nossas bocas, e quantas vezes isso já aconteceu comigo, foi, nossa, que tremendo isso que veio na minha oração, essa eu não vou esquecer, essa eu vou guardar, porque essa eu vou usar para pregar. Aí você acaba a oração, você fala, o que era mesmo? Porque sabe por quê que você esquece? Porque era o Espírito Santo usando a tua boca para interceder com gemidos inexprimíveis. Pois nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por mim, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Sabe por que ele intercede? Porque ele nos ama. Sabe por que ele intercede? Porque às vezes nós estamos orando,
mas nem sabemos o porquê daquela oração. Mas Deus, que conhece o presente, o passado e o futuro, Ele sabe o que é bênção para a tua vida. E o não de Deus é livramento para você. E aí o Espírito começa a pegar a tua oração e começa a interceder por você. E Deus, Ele é Deus tremendo, que Ele é o nosso Abba, Ele vai trazer a resposta das nossas orações. E eu te convido a se colocar de pé, porque nós vamos orar agora. Eu não sei porque você parou de orar. Mas volte a orar hoje. Porque o Abba, o nosso paizinho, o Pai do céu, Ele vai trazer a resposta favorável para a tua vida. Vamos orar agora. Peça para Deus novamente acender a chama da oração no seu coração. Peça agora para que Deus venha arder no teu coração o desejo de orar, de voltar a orar, de voltar a falar com Deus, a alegria de falar com Deus. Porque a oração tem que ser relacionamento, um relacionamento íntimo. E nós vamos orar agora. Feche os teus olhos, fala com Ele.